Então, sobre as correções, a gente tem a seguinte situação. A redação sobre saúde pública vai ser passada para a Adriana. A redação, eu acho que Marina ficou devendo, porque assim, como a gente divide, eu corrigi a minha parte de 2 redações e Marina não terminou a dela. Eu vou ter que esperar ela sair da cirurgia e tal para conferir isso, porque eu tenho que passar tudo para a Adriana. Mas, se não me engano, de segurança pública e terceira idade, não foi terminada, eu acho que é isso. Precarização do trabalho e idosos, a Adriana terminou. Terceira idade, segurança pública, eu terminei a minha parte, falta a parte de Marina, e aí a Adriana vai terminar. Saúde pública, não tem nenhuma corrigida, a Adriana vai terminar também. E vai ficar faltando a de responsabilidade ética, que foi a última. Essa de responsabilidade ética também vai ficar um pouco mais para frente, né? A Adriana vai terminar essas atrasadas primeiro. E eu pensei em talvez corrigir uma redação sobre qual que vocês terminaram de mandar. Foi responsabilidade ética, a da educação está aberta ainda, né? Eu pensei em talvez corrigir uma de responsabilidade ética ou outro tema que vocês prefiram, mas a gente vê no final o que vai ficar melhor. Que dia que é? Eu abri para vocês o formulário terça, não foi? Eu abri na terça, então vai ficar até terça que vem. Fechei texto de ética e abri o outro, então é isso. Eu vou ver qual dos temas que vai ficar melhor. Talvez algum que vocês tenham tido mais dificuldade, eu acho que o da responsabilidade ética talvez seja uma boa, porque eu reparei que foi um dos temas que teve menos envios. Geralmente, a gente está tendo aí uma base de 60, 80 envios, dependendo do tema. Temas mais tranquilos tem muito envio. Geralmente, eu acho que um dos temas que teve mais envio recente foi o de saúde pública. Quando eu fui corrigir as da FIP, eu observei isso, teve muita redação, eu corrigi todas da FIP, que deu quase umas 20 ou 30, acho que umas 30, e ainda assim ficou mais de 60 redações para corrigir. Então, quando o tema é mais tranquilo, eu estou reparando isso aí, né? Tem uma galera que é mais medrosa com temas difíceis, e aí não faz o tema difícil. Gente, mas tem que fazer o tema difícil mesmo. Você conseguir se virar no tema difícil, e depois facilita muito quando vem um tema fácil. Eu considero que o tema do ano passado não foi um tema difícil, mas muita gente considerou um tema difícil. Ele tinha um recorte simples, era um tema de condução fácil. Então, se vocês não conseguem conduzir esses temas mais complicados, se vier um tema que surpreenda ainda mais do que o do ano passado, então lascou. Nós temos que focar nesses temas difíceis mesmo. Sobre não conseguir fazer, né? Luana falou aí que ela não conseguiu fazer. A partir da semana que vem, né, assim, pelo menos, ou da semana que vem ou da outra, né, porque a gente ainda tem que esperar pelo menos uma semana de recuperação de Marina aí, a gente vai começar a marcar as monitorias em conjunto, né, igual a gente fez para os meninos da AFIP. Dá para fazer um atendimento individual, mas ele se torna um pouco mais lento, mas a gente faz um levantamento antes, né, me lembra lá no privado, Nanda, que eu mando para você. Nós vamos programar um estilo de monitoria coletiva que acho que vai funcionar mais, porque, por exemplo, a gente pode passar um formulário antes para quem quiser participar preencher e mencionar as dúvidas, quais são as dúvidas principais. Dúvidas mais gerais, às vezes uma dúvida relacionada a uma questão gramatical, a gente pode reunir todos os alunos que responderam dúvidas semelhantes e montar grupo, e aí a gente faz uma escala no contraturno. Então, eu pensei mais ou menos assim, eu estava conversando com a Marina, achei que assim vai funcionar. Porque aí, por exemplo, todo mundo fala, eu tenho muita dificuldade na competência 4 e tudo mais, então nós marcamos uma monitoria coletiva ali, e em meia hora a gente dá um reforço, dá para 6 pessoas, 8 pessoas, e tira as dúvidas, né, sobre a competência 4, porque aí, nesse caso, a gente consegue atender com maior velocidade. E aí, quando vierem alguns comentários ou algumas dúvidas muito específicas do próprio texto, a gente divide a correção e coloca uma correção mais individualizada, né? Uma correção não, atendimento, né? E aí, nós vamos pensar bem numa dinâmica, porque aí, assim que Marina, depois, ela falou que depois
de uma semana ela já pode trabalhar em casa, né, assim, sem estar com o mesmo ritmo de antes. Então, ela já me avisou que depois de uma semana, ou no máximo 10 dias, que ela consegue, pelo menos no pré-vestibular, dar a assessoria que a gente está precisando, que os alunos estão precisando mesmo. Eu entendo o lado seus, porque, assim, né, é outra coisa, a gente monitoria, essa monitoria pessoal, ela faz muita falta, muita mesmo. Eu corrijo as redações, alunos que já se acostumaram, assim, já estou acostumada com a escrita deles, eu percebo o erro e eu não tenho como colocar isso na correção. Então, assim, já sei o que é que o aluno está com dúvida, às vezes a gente tenta colocar na correção, mas não tem como. Então, faz muita diferença o atendimento individual. Então, nós vamos montar aí uma estratégia para dar certo esse segundo semestre tudo. Mas eu acho que assim pode ser que funcione, né? Até porque, por exemplo, na aula, mesmo com mais de 100 pessoas, na aula a gente consegue ajudar com a correção online, essa correção geralzona que a gente faz, só mostrando os caminhos do raciocínio aí do corretor quando pega a redação, já ajuda, então eu imagino que esse sistema vai ajudar muito também. O primeiro semestre foi meio complicado, por isso que a gente não montou nada nesse estilo. Acho ótimo mandar esses temas mais difíceis. Pois é, eu acho que o tema mais difícil te ajuda a superar algumas dificuldades aí, principalmente na interpretação da condução do texto, né? Então, eu acho que vocês têm que focar nisso aí. Eu vou, só para vocês não achar que eu estou exagerando, o tema da saúde pública teve 86 respostas. O tema da responsabilidade ética teve 33. Olha a diferença, é uma diferença muito grande. Né? Assim, foi 50 pessoas, 50 alunos não fizeram. Talvez pelas férias, talvez por não ter conseguido mesmo pensar em algo melhor para escrever nesse tema. Mas eu achei preocupante, porque a gente tem aí, pode ter sido pelas férias, né? Mas é um tema que, quando a gente escreveu, eu e Marina conversamos, a gente já falou que ia ter menos, porque a gente já sabe esse fluxo de redações, né? Tem temas muito tranquilos, ó, a gente está com 111 pessoas assistindo, né? Tem redação mais tranquila que quase 100 pessoas fazem. Então, assim, é um número grande, muita gente faz, né? Tem gente que ainda não conseguiu entrar no ritmo da escrita aí, mas, enfim, é a hora, né, gente, de mudar isso aí, porque a gente tem 6 meses de preparo. Foi essa aí, né, Qual que você está falando? Liberdade? Qual que é da liberdade? Não é da responsabilidade ética, não é... liberdade de expressão, é essa aí. Pois é, mas é ela mesma que eu tô falando, que quase ninguém fez. Mas, enfim, a gente vai falar hoje sobre o tema do ECA. Mas antes eu quero fazer um pequeno resumo, porque eu sei que muita gente teve dificuldade de acompanhar a discussão da semana passada. A gente vai pensar em um tema que envolva a questão de religiosidades, respeito às religiosidades e tudo mais, e alguma coisa relacionada, talvez, com legislação, né, liberdade religiosa, essas coisas, e talvez relacionado com essa separação entre religião e Estado e tal, para tentar usar um pouco dessas informações. Mas o contato com o assunto, geralmente é um contato que para algumas pessoas interessa muito e para outras pessoas simplesmente não interessa. A gente tem essa situação aí. Toda vez que Summer vem aqui em Montes Claros, né, ele já veio aqui algumas vezes, acho que pelo menos uma vez no ano ele vinha, né, mas agora, esse ano, provavelmente ele não vem. Mas toda vez que ele vem, às vezes eu converso muito com ele, e ele gosta muito de falar sobre o assunto e acaba se tornando prolixo um pouco, né? E aí, justamente porque eu acho que as pessoas não se interessam muito por isso. Então, geralmente, como ele mora na França, então, assim, a galera não tá nem aí, sabe? Não importa com o Oriente Médio, não é nada para eles, né? É só lugar para, sei lá, bombardear de vez em quando e tudo mais, e estabelecer uma política colonialista, mas eles não estão muito interessados nisso. Então, toda vez que ele vem aqui, Poliana fica falando, porque assim, Poliana é minha amiga de adolescência, né? Aí toda vez que ele vem aqui, ela fala assim comigo, moça, não dá corda, não, porque senão ele começa a conversar, e acaba empolgando, sabe? E aí, mas eu gosto, porque eu meio que, assim, me interesso pelo assunto, sabe? Então eu gosto e eu tenho paciência para isso. Então, tem hora que ele acaba se tornando um pouco prolixo. Mas eu achei muito legal, assim, também, porque é engraçado, o inglês dele é difícil, né?
Quem já tem um hábito aí, por exemplo, de assistir filme sem legenda ou com legenda em inglês e que já tem o hábito de escutar em inglês, geralmente tem muita dificuldade em entender o que ele fala, porque o inglês dele é um inglês muito carregado de sotaque, né? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção que eu acho que, enquanto ele fala, a gente tem que ir estabelecendo alguns paralelos, né? Porque vocês já estudaram a maior parte dos acontecimentos de que ele tratou na sexta-feira. Só que aí, na hora que ele está falando, às vezes a gente não consegue relacionar. Então, assim, como, né, por causa da minha formação em história e tudo mais, eu já consegui relacionar de uma forma mais fácil. Eu vi que alguns alunos estavam acompanhando bem a discussão. Eu acho que Maria Eugênia fez alguns comentários, assim, que estava bem relacionada à discussão no campo da história, por exemplo. Então, assim, ele falou, tá, a origem, né, da região do Monte Líbano, é uma origem relacionada aos povos fenícios e tudo mais, e às vezes a gente não consegue estabelecer os paralelos, mas só para vocês terem um melhor esclarecimento a respeito disso, a posição geográfica do Líbano, né, extremo oeste asiático, ele está completamente banhado pelo mar Mediterrâneo, na margem oeste, né, e do outro lado, a gente tem, né, abaixo tem ali Israel e tudo mais, e do outro lado tem a Síria. Então, é uma região que é muito conhecida como região de passagem ou região de refúgio, né, e a proximidade com a Europa faz com que tenha uma grande importância comercial e econômica. Mas só para vocês terem noção, eu vou falar só os tópicos do que ele falou, né? Então, se a gente for pensar numa história, peraí que tem gente entrando, numa história eurocentrada, a história do Líbano acompanha, não só do Líbano, mas da região do Líbano, né, que depois se dividiu, mas a história do Líbano acompanha grandes acontecimentos da história mundial nessa questão aí da história eurocentrada, né, por causa da importância econômica e geográfica. Então, há um período ali, né, para quem não se lembra bem dessa parte, há um período ali em que a religião politeísta, né, já que os fenícios eram uma das grandes civilizações do mundo antigo, ela vai passar por uma gradativa sobreposição, né, por parte do cristianismo. Vai haver uma disseminação do cristianismo ali, e é uma das regiões que vão dar origem ao chamado Império Bizantino. Quando a gente chega ali no século VII, há o período de disseminação da religião islâmica, né, o surgimento do islamismo, e é a partir daí que o idioma árabe vai se tornar hegemônico naquela região. Então, a partir do surgimento do islamismo, o Líbano, na região toda, né, vai ganhar contornos semelhantes ao que a gente conhece hoje. Então, a gente tem duas sobreposições religiosas, de uma religião politeísta para o cristianismo, né, em relação à questão, porque, assim, a região, ela foi comandada primeiro, né, pelos fenícios, depois houve uma guerra com os persas, e os persas passaram a comandar a região, depois vieram os gregos e, por último, os romanos. A partir da dominação romana que o cristianismo vai se expandir ali naquela região, né? E aí, durante a Idade Média, é uma das regiões principais de chegada dos grupos para o início das cruzadas, né? Então, todos esses momentos históricos muito marcantes que a gente estuda estão acontecendo ali, né? As cruzadas, elas vão se iniciar ali, porque é o ponto de partida, né, de chegada ali ao mundo árabe, e a partir do século XI, mais ou menos, né, a partir do século XI, essas cruzadas vão dominar ali a região por quase 2 séculos. Isso vai dar origem ao que vocês conhecem também, que é chamado de renascimento comercial e urbano. E aí, só para pontuar mesmo, o renascimento comercial e urbano vai transformar aquela região em um dos maiores centros comerciais do mundo, né? Então, quando isso acontece, assim, né? Quando isso acontece, quando o renascimento comercial acontece, aquela região, ela ganha muita visibilidade no mundo europeu. E a gente tem que lembrar que o mundo vai passar pelo período do colonialismo, né? Após o renascimento comercial, né? As cidades ainda vão se firmar e tudo mais, aí começam as grandes navegações, e vai vir uma série de medidas coloniais que vão afetar aquela região. E é por isso que o Império Turco-Otomano, a partir do século XVI, passa a dominar a região do Líbano diretamente. O que acontece hoje em relação ao Hezbollah é resposta de uma série de períodos de dominação colonial.
Então, uma das principais formas, assim, de propagandear os ideais do Hezbollah, assim, quando ele surgiu no início dos anos 2000, foi exatamente isso. Eles propagandeavam que queriam libertar o Líbano, primeiro, estabelecer um Estado Islâmico, por isso que ele é muito comparado com o ISIS, né, o Estado Islâmico, que é mais conhecido mundialmente, e ele queria estabelecer um Estado Islâmico no mundo árabe e livrar o mundo árabe de qualquer prática colonialista. Com isso, quando o Hezbollah surge, ele vai ter um grande suporte, né, por parte, inclusive, daqueles que fazem confronto direto com o Hezbollah, que são os cristãos, né. Então, o que acontece, né, de duas situações recentes, mais marcantes, mais intensas, e que marcam a vivência do Líbano hoje, né? A primeira delas vai ser a chamada Guerra Civil Libanesa, que começa nos anos 70 e vai até os anos 90. E só para vocês terem uma noção ali de como que isso dialoga com a história mundial, uma das razões para a Guerra Civil Libanesa é o fato de que alguns acordos pós-Segunda Guerra, primeiro, alguns acordos pós-Primeira Guerra com o fim do Império Turco-Otomano, depois vem a dominação francesa, e quando a França, até a década de 40, após a guerra, né, a França, de fato, libera o comando do Líbano para a própria população libanesa, uma série de acordos feita, né, e esses acordos acabam não sendo cumpridos. Então, todo o problema da Guerra Civil Libanesa, ela tem origem nesses dois conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque há uma liberação por parte do Império Turco-Otomano com a decadência dele no final da Primeira Guerra, depois a França passa a dominar, né, o Líbano, e depois a França libera o Líbano, e o Líbano passa a ser invadido, de certa forma, por um grande fluxo de imigrantes palestinos. Por que os imigrantes palestinos correm para lá? Por causa da criação da ONU, dos acordos pós-Segunda Guerra e da criação do chamado Estado de Israel. Com a criação do Estado de Israel, que é o que a gente vinha falando na conversa da sexta passada, o Estado de Israel é criado e ele não é reconhecido no mundo árabe. Hoje, o Estado de Israel é considerado, assim, um Estado terrorista por parte do povo árabe como um todo. Porque, se vocês olharem, por exemplo, dá uma pesquisa rápida no Google, Palestina antes e depois do Estado de Israel. O Estado de Israel fez um estrago e virou o quintal de uma ação colonialista ali. É por isso, né, que o Hezbollah ganha tanto apoio popular. Porque a Guerra Civil Libanesa é a primeira fase do que vai acontecer no início dos anos 2000. É a Segunda Guerra Libanesa, chamada de Segunda Guerra Libanesa, né, que é a guerra do Hezbollah contra o Estado de Israel. Então, a região é tensa por uma questão geográfica, ela está espremida ali entre regiões que têm conflitos constantes, né, pela posição, importância econômica, importância geográfica também, por ser uma saída do mundo árabe e uma porta para a Europa, né, e acaba que tem um fluxo de pessoas muito grande e uma presença de grupos muito antagônicos. O que acontece ali é isso, a gente tem, por exemplo, o Hezbollah é uma organização muçulmana xiita, mas há um fluxo ali, principalmente hoje em dia, né, antes tinha um fluxo maior de palestinos, hoje tem um fluxo maior de sírios, por causa da guerra da Síria pós-Primavera Árabe. E aí, esse fluxo de grupos tão antagônicos deixa a região... Aquele povo não tem paz, gente. Basicamente isso. Já tem 5 anos que eles estão juntos, né? E desde que eu conheço... Quando a primeira vez que a gente conheceu ele, a primeira vez que ele veio a Montes Claros e tudo mais, ele ainda morava no Líbano. E ele estava tentando, na verdade, ele estava trabalhando para uma empresa já que ia transferi-lo para a França, né? E aí, ele chegou a conseguir uma transferência para o Brasil. Ele iria vir para o Brasil, porque a situação lá estava muito tensa, e era o que a gente já sabia que ia culminar no que está acontecendo hoje, né? Então, aí ele acabou indo para a França por uma questão de proximidade, ele vai no Líbano com mais frequência, morando lá, é muito mais perto, né, para ele, e ele acabou ficando lá, mas a família dele faz parte desses grupos que representam a chamada diáspora do povo libanês, né? Então, na guerra lá, entre os anos 70 e os anos 90, a maior parte da família dele foi embora do Líbano, porque muita gente da família dele morreu,
conhecidos. Ele conta que dos amigos, das pessoas mais próximas aos pais dele, a maioria morreu nessa época. E aí a família dele foi embora, né? No caso, os tios, alguns tios, algumas tias, tem gente morando nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e tudo mais. E aí os pais dele eram muito, assim, muito participantes, né, desse período. Então eles decidiram ficar, sabe? Eles faziam parte da resistência libanesa. E aí o que acontece é que a vivência inteira dele, ele tem a mesma idade que eu, mais ou menos, né, uns 30 e poucos anos, a vivência inteira dele é uma vivência em cima de conflitos, então ninguém aguenta, a galera vai embora mesmo. Quando ele mencionou semana passada que a saída para exato, porque o que acontece hoje com o Hezbollah? O Hezbollah ganhou notoriedade, começou como uma milícia mesmo, sabe? Um grupo armado, paramilitar, totalmente fora da lei, e que criou esse grupo, ele nasceu para proteger a fronteira sul do Líbano de possíveis ações do Estado de Israel. Então, já existia uma tensão. O Hezbollah, ele nasceu disso, a partir de ideais do iraniano, do antigo chefe iraniano, o Ayatollah Khomeini, que vocês já devem ter ouvido falar na aula de história. Então, a família dele vivenciou as duas grandes guerras libanesas. A Guerra Civil Libanesa, que começa nos anos 70 e termina nos anos 90, né, de 75, eu acho, até 1990, quando, por intervenção da ONU, o conflito chega ao fim. E a Segunda Guerra Libanesa. A Segunda Guerra Libanesa aconteceu nos anos 2000, que foi contra o Estado de Israel. 2006, mais basicamente. Eu acho que, não sei se estendeu até 2007, mas o início foi 2006. Então, a família dele participou disso. Então, o que aconteceu? O Hezbollah foi o único grupo que teve coragem de peitar o Estado de Israel. E aí, o que acontece? Estimulou a criação de vários outros grupos. Quando acontece a Guerra Civil Libanesa, a Segunda Guerra Civil Libanesa, em 2006, vai aparecer milícia xiita, milícia cristã, a milícia xiita vai dar origem ao Hezbollah, milícias cristãs dos cristãos maronitas, milícias sem religião, milícia de palestinos, porque os palestinos, devido ao Estado de Israel, né, tem ainda uma grande representatividade lá dentro do Líbano, e aí todos esses grupos vão tentar conviver ali e vai eclodir a guerra em 2006, essa segunda guerra em 2006. Né? E ainda com a questão já começando a ter indicativos de que a situação na Síria iria começar a ficar complicada também, entendeu? Então, a região ali, ela é marcada pelo conflito por uma questão muito mais geográfica e de diversidade de grupos. O que acontece hoje em relação ao atentado à bomba, que eu acho que foi uma das maiores contribuições, porque não tem nada certo. A gente lê as coisas na internet, não tem nada certo. Ninguém sabe do que se trata. Mas o que se discute hoje por parte do povo libanês é que ninguém confia na forma como as investigações daquela explosão estão sendo conduzidas. Por quê? Se as investigações chegarem à conclusão de que foi um atentado de fora, o Hezbollah não vai assumir que foi um atentado de fora, porque se eles assumirem isso, eles vão demonstrar, vai ser um sinal de fraqueza. Eles vão ser vistos como o grupo que não dá conta mais de comandar a política libanesa. Então, vai ser um sinal de enfraquecimento diante do sinal de força mostrado na guerra contra o Estado de Israel. Se for, por exemplo, um acidente de fato, e que houve uma negligência por parte deles, eles também não vão assumir. Porque vai ter que demonstrar que houve uma negligência e uma falta de medidas para impedir aquilo. Porque a região lá o porto, né, é uma região muito importante. Inclusive, né, os fenícios, eles são conhecidos como serem os povos do mar, né, porque o mar Mediterrâneo ali é uma herança muito grande para o povo libanês, né? Se Israel e a Palestina não cedem. Pois é, Davidson, a questão é toda essa, e nessa questão de nenhum nem outro ceder, a galera tá indo embora, entendeu? Porque eles estão cansados de viver isso.
Mais ou menos, né? Porque o Estado de Israel, na verdade, você está falando dos judeus, né? Mas os judeus, o Estado de Israel, para alguns grupos judeus, também não representam o povo judeu, entendeu? Isso. A Primeira Guerra Civil Libanesa foi após a Segunda Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, há a decadência do Império Turco-Otomano. E aí o domínio do Líbano passa do Império Turco-Otomano para a França. No final da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, nos anos 40, o domínio da França vai chegar ao fim e o Líbano vai se tornar um país independente, né? E as eleições vão acontecer, toda aquela questão das eleições de tentar englobar todos os grupos que fazem parte do Líbano, que não dá certo, entendeu? Até hoje isso é um problema. Pois é, gente, vou falar com vocês, cada hora. É porque se essa questão virar tema, eu tenho que apresentar uma conclusão. Não, não vai virar um tema específico para isso, mas algo que você consegue usar o raciocínio. É... Não sei, Wendy, eu nunca estudei sobre isso, não. Falar, ser bem sincero com você. Eu posso dar uma pesquisada depois e olhar ou perguntar para ele também, ele deve saber. Mas eu não sei te dizer, não, como que é essa questão. É... Pois é, a questão de se for um atentado de fora, sempre eles colocam, né, assim, a maior suspeita no mundo árabe de qualquer atentado, ou vai ser do Estado Islâmico, ou vai ser do Estado de Israel. Em relação ao Estado Islâmico, que é o ISIS, né, na verdade, o Hezbollah acaba sendo um braço do ISIS, tem uma boa relação com o ISIS, então não tem muita chance de ser. Eu imagino que não, né? Apesar de que na Síria, o governo sírio vive bombardeando o próprio país, então a gente não sabe. O Estado de Israel é um quintal dos Estados Unidos, né? E a birra do povo árabe dos Estados Unidos e tudo é por causa disso. Então, eles acabam ficando muito vulneráveis a outras influências. Por exemplo, aquele dia, a Poliana falou que eles estavam assistindo uma notícia, eu acho que Summer mandou para ela uma notícia, né, que passou numa TV francesa, falando que um líder francês, eu não sei exatamente quem foi, se foi, sei, primeiro-ministro, algum deputado, alguma coisa assim, esteve lá logo após o bombardeio, assim, um dia depois, né, para prestar solidariedade, aquela coisa toda, e eles estavam querendo mandar ajuda financeira, né, mas acaba que não manda. Foi o Macron? Eu não sei se foi o Macron, eu não tô... Não sei se foi o Macron, não lembro. Ela falou que alguém importante, pode ter sido o Macron mesmo. E aí ela comentou que a galera estava implorando por ajuda. Então, pensa a vulnerabilidade que é isso. Aí outro país vem e exerce influência e continua sendo um país dominado por uma política colonialista e tudo mais, e nunca alcança uma dependência satisfatória para o próprio povo, entendeu? Ah, então deve ter sido mesmo. É porque eu não assisti, eu só vi ela mesmo comentando. Mas eu achei, né, assim, que é. E aí tem toda aquela questão que ele falou também que no início dos anos 2000, acho que talvez após a segunda Guerra Libanesa, que houve um atentado a um líder libanês, né, que ele foi assassinado e tudo mais, e que o julgamento seria na semana passada, na sexta, que foi o dia da nossa aula, e que há uma discussão, um burburinho de que se foi um atentado, pode ser uma tentativa de retaliação a esse julgamento que iria acontecer, né? Então, ainda tem isso, que a gente não sabe mais, assim, como que é. Então, a gente tem que esperar mesmo, né, para ter uma certeza e tudo mais. Mas eu acho a história daquela região muito interessante. Pois é, a ONU ela sempre faz a mediação, né? Sempre acontece, mas a questão da ONU ela é tão complicada em função da existência do Estado de Israel que sinceramente, eu não sei. E existe aquela questão: os países que compõem a ONU são muito resistentes a ajudarem o Líbano devido ao domínio do Hezbollah. Então, por exemplo, vários países já falaram que não vão ajudar. Entendeu? Eles já comentaram, falando que não vão ajudar enquanto o Hezbollah tiver no poder, não vão mandar ajuda econômica. Porque eles sabem que a ajuda econômica chega lá e passa por corrupção e tudo mais. Todo mundo fala assim, o governo de lá é muito, muito corrupto. Sim, exato. A censura aos meios de comunicação lá sempre foi uma censura
assim, eu acho que nunca teve uma liberdade de imprensa muito intensa, igual a gente conhece em outras partes do mundo. Sempre houve censura, nunca passou por nenhum momento de estabilidade, liberdade de imprensa ampla e tudo mais. Agora, em relação... Sim, não, o Hezbollah era suspeito e nesse caso, como é que fala? O julgamento é no Hezbollah. Entendeu? É o julgamento do Hezbollah. E isso, a falta de informação está explicada aí, por causa dessa censura. O Hezbollah era suspeito de assassinato, porque naquele momento, no momento que o assassinato acontece, o Hezbollah ainda não era o grupo majoritário no Líbano, ele ainda estava em ascensão, entendeu? Então, era uma liderança que tinha uma ligação maior com cristãos maronitas, e o Hezbollah é um grupo muçulmano, né? Um grupo xiita. Então, nesse caso, entendem que foi o Hezbollah, o próprio Hezbollah, só que não imaginavam que o Hezbollah iria dominar a política lá. É como se, assim, um grupo político elaborasse o assassinato de uma liderança da situação, né? A liderança está na situação e o Hezbollah está na oposição. Mas ninguém imaginava que o Hezbollah iria se tornar a situação lá na frente, né? Então, o que acontece é mais ou menos isso. Agora, sobre o envio de recursos para a reconstrução do Líbano, há outra coisa que eu acho que ele não comentou, mas que eu me lembro de estudar um pouco sobre isso, é que durante as duas guerras, a capital, Beirute, ela já foi totalmente destruída em mais de uma ocasião. E uma das situações foi no final dos anos 80, início dos anos 90, mais ou menos, no período de acordos, né, da Primeira Guerra Civil Libanesa. Então, esse período de acordos foi tão intenso que a capital ela foi destruída pior do que hoje, né? Ela foi muito destruída, a gente vê imagens na internet e tudo mais. Ela chegou, assim, a ter áreas inteiras, bairros inteiros completamente destruídos, aquele cenário de guerra que a gente vê na Síria hoje. E depois disso, alguns outros bombardeios, por exemplo, nos anos 2000 também aconteceram. Não é a primeira vez que o Líbano passa por isso. E só para encerrar, eu falei que ia falar 15 minutos, falei 40. Mas só para encerrar mesmo, em relação ao envio de recursos, quem enviou recursos, quem se demonstrou mais solidário à causa dessa atual explosão do Líbano e tudo mais, foi os Emirados Árabes Unidos. Eles não, prometeram, né, o envio de recurso. Só que eu não sei o que foi que aconteceu, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas recentemente, acho que no final de semana ou no início dessa semana, aconteceu alguma coisa nos Emirados Árabes, uma explosão também, não teve não? Deixa eu ver aqui se eu acho. Teve alguma coisa, eu vi uma imagem inclusive, tem uma discussão toda de que os Emirados Árabes, eles estão, assim, meio que em cima do muro, porque eles têm uma relação muito boa com Israel, entendeu? Mas, enfim, no programa da Lígia Tiro, é mais tranquilo que no Rio de Janeiro. No dia a dia, né, quando não tem conflito. Mas, por exemplo, lá tem áreas dominadas por grupos islâmicos, inclusive áreas históricas, com prédios históricos do período dos fenícios, que quem é católico, quem é, por exemplo, como é que chama? De qualquer religião, qualquer segmento cristão, deve ser no Iêmen. Porque, na verdade, o que acontece? Poliana teve lá, acho que 2 ou 3 vezes. A primeira vez que ela foi, o sonho da vida dela era conhecer umas ruínas que tem lá, dos antigos povos fenícios e tudo mais. E aí eles não puderam ir, porque a família dele é toda cristã, e eles não podem ter acesso a essa região. Já puderam, antes da ascensão do Hezbollah, eles podiam visitar. Tanto que Samer conta que quando ele era novinho, ele visitou. Eu acho que eles têm fotos e tudo mais. Hoje em dia, eles não podem mais visitar. Porque a capital, ela é toda, digamos assim, separada por áreas, por regiões de influência. Então, regiões que têm uma presença muçulmana muito intensa, os católicos, não é católico, né? São cristãos maronitas. Os cristãos, é porque lá só tem um segmento, parece que no máximo uns 2 segmentos cristãos que não se diferenciam tanto, né? E aí aconteceu isso. Então lá, assim, essas regiões, elas
Se for região de maioria islâmica, católico não pode entrar. Então, ela conheceu Beirute, visitou Beirute, foi em áreas importantes e tudo, mas não visitou essas ruínas, porque é conhecido como uma terra... É como se fosse aquela questão lá da Terra Santa, né? É uma região que é entendida como uma Terra Santa, uma parte de uma Terra Santa, né? Porque parece que é uma região que o profeta Maomé esteve, uma coisa assim. Mas essa parte eu realmente não sei direito, não. Mas é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado. Mas isso é bom para esclarecer, porque a gente vê esse conteúdo muito fragmentado. Vocês estudam lá, história antiga. Aí passa assim, voando pelo mundo antigo, só com pontos principais. E é muito centrada em Grécia. A gente mal estuda Egito, por exemplo. Eu estudei Egito na época da faculdade. Lembro pouquíssimo, porque foi no início, né? Mas a gente não estuda muito Egito na escola. A gente não, até porque, né, é uma questão eurocentrada também, que é muito criticada na área de história. Mas vocês estudam um pouco em geografia política, mas mesmo assim, cobra bastante na FUNORTE, exatamente. Então, eu não, assim, com essa situação aí da explosão, a gente fez esse convite para eles participarem justamente pelo fato de que a gente sabe que essa interação com atualidades ela é importante, abre muita cabeça, nos ajuda a raciocinar sobre temas, a entender bem a dinâmica geopolítica do mundo atual e tudo mais. Mas, enfim, vamos dar sequência e eu vou passar para vocês, deixa eu colocar a apresentação aqui. O tema nosso desta semana eu também achei, Lorena, eu gosto muito dessas coisas, assim, sabe? De vir gente de fora, é uma visão muito diferente. A visão que a gente estuda na faculdade ou na própria escola, no pré-vestibular, é uma visão muito técnica, né? Não é uma visão de uma pessoa que viveu. Então, é bem diferente. Enfim, o tema dessa semana, que eu já coloquei, assim que fechar o formulário da educação, provavelmente na segunda ou na terça da semana que vem, eu vou abrir o formulário sobre esse tema, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês viram aí que, mês passado, esse documento, né, tão importante, ele completou 30 anos. Então, há muitas discussões em torno do assunto. O Ministério lá dos Direitos Humanos criou um seminário online sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com especialistas e tudo, e várias universidades fizeram encontros online também para discutir o assunto. E aí é importante a gente trabalhar isso. Não tem como fugir de temáticas que envolvam crianças, porque digamos assim, uma parte muito marcante no plano do atual governo, e também a criação desse ministério, da forma como foi criado, família, direitos humanos, mulher e tudo mais, tem um mote, né, relacionado aos direitos da criança e do adolescente, que é muito marcante. Só um minutinho, gente, tem alguém entrando aqui. Então, o que acontece? Nós vamos pensar de uma forma que o tema ele já me conduz ali para o desenvolvimento de uma maneira muito fácil, muito tranquila, né? Se é avanços e desafios, eu tenho que mostrar os avanços e os desafios, e eu posso dividir D1 e D2 dessa forma. Esse tema me lembra um pouco o tema da Lei Seca, que caiu lá em 2013, 2014, uma coisa assim, que foi um tema sobre os efeitos da lei seca. Se é efeito, né, que dá a ideia de resultado, de consequência, eu posso falar de avanços e desafios. Então, é um tipo de tema que trabalha um determinado período de vigência de uma lei e de que forma essa lei impactou a vida no país, né? Foi o que aconteceu com o tema da lei seca e foi o que aconteceu com o tema da violência contra a mulher por causa, né, naquele momento lá dos 10 anos de Lei Maria da Penha, da criação da lei do feminicídio, etc. Então, o Enem gosta muito de temas que envolvam leis. Até o tema dos surdos tinham a ver com leis, né? No texto de apoio tinha lá aquela lei que determinava a Libras, né, como o segundo idioma oficial do Brasil, e eu não entendo porque até hoje não é obrigatório, né, nas escolas, mas enfim. Vamos lá, o plano vai ser, então, avanços ou importância, né, quais foram as conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 30 anos, e quais os desafios ainda são encontrados. Gente, eu vou falar com vocês, eu não coloquei no slide, porque eu vi depois que o slide estava pronto. Vou dar uma pausa, porque eu quero fazer um comentário sobre isso.
Mas eu não sei se vocês viram uma notícia que saiu ontem à noite de uma menina de 10 anos que está grávida, foi abusada pelo tio, uma coisa assim, um primo. Gente, eu vou falar com vocês, eu quase não dormi por causa daquilo. Eu fiquei muito marcada, assim, eu fiquei impressionada. Gente, é uma violência seguida de outra. Vocês observaram isso? A justiça está analisando a possibilidade dela passar pelo aborto que é legalizado hoje no Brasil. Né? Ela foi abusada durante a menina de 10 anos, já passou a metade da vida sendo abusada. E aí, exatamente, estão pensando, vamos ver se a gente deixa, né? Se a lei está lá prevendo. Então, eles vão protelar isso até que passe as 12 semanas e ela não possa mais, de jeito nenhum, abortar. Então, assim, é impor uma segunda violência a uma pessoa que já foi, uma criança que já foi violentada. Então, eu fiquei com aquele trem, eu fiquei assim, sabe, e sem conseguir dormir e tudo mais. A menina de 10 anos, gente, não tem condição. Eu fiquei, assim, sinceramente, eu fiquei mexida com isso, eu fiquei muito impressionada. Eu espero mesmo que alguma entidade de defesa dos direitos da criança, alguma entidade jurídica aí se posicione contra essa situação que é tentar impor uma segunda violência a essa criança. Gente, eu, sinceramente, eu fiquei muito marcada. Acho melhor não entrar nesse assunto de aborto, né? Pois é, gente, mas a lei tá aí para permitir, né? Então, eu não estou falando de uma nova legalização ou de uma legalização ampla, eu estou falando daquilo que a lei já permite, né? Casos de estupro e tudo mais, e nesse caso, né, a pessoa, é uma segunda violência. Eu acho que não é exatamente, Ana Luísa, eu não estou falando do aborto em si, não, estou falando da violência que ela sofreu. É, não tem, exato, Lorena, eu não gosto nem de pensar nisso, eu não gosto nem de pensar nisso, sinceramente, dessa questão do corpo. Como que vai ser a vida dessa menina? Ai, eu não gosto nem de pensar. Exatamente, não escolheu nada disso. Ai, enfim, esse assunto eu vou falar com vocês, me tirou o sono, assim, me desestabilizou de um tanto, eu fiquei muito impressionada. Gente, 10 anos, gente, não tem condição. Eu me lembro, até hoje, só antes de voltar, eu trabalhei na Unimontes, né, na reitoria, eu era funcionária da parte administrativa, durante todo o meu curso, né, a minha graduação, e alguns anos mais depois, né, depois acabei exonerando e tudo mais. Na época, uma colega minha trabalhou os primeiros 3 anos dela de Unimontes no HU, e ela me contou, e ela trabalhava no setor de ginecologia obstetrícia, uma coisa assim, e ela me contava que nos primeiros meses dela de Unimontes, que teve uma hora que ela falou assim, vai, eu vou desistir, eu não vou ficar aqui não. Ela viu uma menina de 12 anos chegando em trabalho de parto. E aí foram descobrir que o pai da menina tinha abusado dela, isso foi em 2008, 2007, 2008. O pai da menina tinha abusado e a família tinha escondido para a menina ter o filho, entendeu? Para não entrar em contato, por exemplo, com o conselho tutelar, não perder a guarda da menina e também não a menina não ter que passar por esse processo. E aí ela falou que a menina chegou que ela não tinha seios, ela tinha tipo de 11, 12 anos, e que tava assim, sabe, quando tá começando a nascer e tudo mais, e aí que a menina chorava desesperadamente por causa das contrações, que ela estava chorando muito, e que ela falou que quando ela foi embora, ela falou assim, eu não volto aqui mais não, e pediu transferência para a sede da Unimontes mesmo, para o campus, né? Mas enfim, eu sempre lembro muito disso, eu acho um assunto muito pesado, mas a gente tem que discutir, né, gente? Tem que discutir, não tem jeito. A gente tem que falar sobre isso porque, né, a realidade está aí. Esconder a realidade não faz ela deixar de existir, né? Então, vamos lá. E também tem a ver com o tema, né, gente? Um dos desafios é justamente esse. Como que vocês vão pensar aí nessa estrutura? Primeiro, se é avanço, se é importância, né? Quais foram as conquistas pós aprovação do ECA? Você vai pegar o seu D1 para mostrar de que forma que essa lei impactou a vida, né, de crianças e de adolescentes no Brasil hoje, né? Então, você pode mostrar rapidamente ali na introdução ao D1 que é a realidade que era vivida. Aqui, ó, D1. Pode mostrar rapidamente que a realidade vivida por essa parcela da população antes da aprovação do ECA não tinha resguardos e garantias legais.
Então, até, na verdade, a primeira menção aos direitos amplos, né, direito à vida, ao bem-estar e tudo mais, acontece na Constituição de 88. A Constituição de 88 abre caminho para o ECA, mas anterior a isso, não existia nenhuma lei muito específica, né, em relação aos direitos da criança. Então, essa lei, ela é uma lei, assim, completamente inovadora. Quem vai abrir caminho vai ser a Constituição, mas quem vai determinar as diretrizes específicas dos direitos dessa população vai ser o ECA. E aí, só para quem não se atentou ainda a isso, quem aprovou o ECA foi Collor, né? O ECA e o direito do consumidor, né? Quem aprovou foi Collor, a gente só lembra de Collor porque pegou a poupança, né? Mas foi ele, tá vendo? Vocês ficam falando mal de Collor aí. Mentira, viu, gente? É porque eu estudei Collor no mestrado, aí tem hora que eu fico um pouco defendendo, mas não ele como figura, ele como objeto de estudo, né? Mas, enfim, se você vai mostrar essa importância, o operador argumentativo aí de início do D2 vai ter que ser de oposição, porque você vai apresentar que a realidade, na prática, ela, apesar dos avanços, ela ainda sofre com muitos desafios, muitos empecilhos, que impedem uma efetividade plena dessas leis, né? Então, mostrar, D2, mostrar os desafios que ainda se apresentam para que as previsões legais sejam, de fato, resguardadas na prática. Então, você pode mostrar quais seriam os maiores empecilhos, lembrando sempre de fazer uma seleção adequada daquilo que você dá conta de falar. Porque é um assunto que, mesmo sendo simples, mesmo sendo um assunto fácil, tranquilo, com um recorte bom de escrever a respeito, vocês correm o risco de fazer um texto enorme e um texto muito fragmentado, que é aquele texto que nenhum assunto vai para frente. Porque geralmente é um assunto tão falado e que a gente tem tantos conhecimentos a respeito, que pode gerar aquela situação extrema de você querer colocar todas as suas ideias no texto e não selecionar. Então, você não dá profundidade a nada, o texto vira uma lista, né, vai virar assim, uma enumeração de problemas e nenhum problema é explicado. Então, seleciona aqueles que você considera mais importantes e aqueles que você dá conta de resolver lá no final. Isso é muito importante. Você tem que colocar no D2 aqueles problemas que você consegue resolver na sua proposta de intervenção. Porque senão você entra numa sinuca de bico e seu texto não vai ter fim. Né? Então, você pode ser muito prejudicado na competência 3, né? Tirar uma nota 120, e talvez tirar uma nota mais baixa na 2, talvez ficar com essa nota aí na parte argumentativa um pouco menor. Então, você pode pegar aí 2 casos, 2 situações em que há um desrespeito mais intenso, por exemplo, sei lá, abuso sexual e trabalho infantil, ou pensar numa outra situação que eu vou falar um pouco mais na frente, que é relacionada a mais atual, né, que é a chamada lei da palmada, né, isso não está no texto de apoio, pode entrar como repertório também. Então, vamos lá, o ECA, 30 anos. Gente, eu não sei se eu coloquei eu fico confusa quando eu coloco a tela inteira, porque eu não vejo se está projetando para vocês. Então, Vanessa, oi. vocês podem mandar esses slides para a gente? Vamos mandar. Eu mando no final da aula, quando acabar a aula, eu mando. Alguém me lembra lá no privado e quem foi que pediu? Foi Nanda, né, Fernanda? Me lembra lá de mandar os últimos temas também, para quem está atrasado aí. Obrigada. Viu? Aí eu mando para vocês. Então, vamos lá. ECA, 30 anos. Esse infográfico, né, eu até era um infográfico comprido, assim, né, eu saí recortando para caber na tela. Fala dos principais pontos relacionados ao ECA, né? Até chegar ao ECA e pós-ECA também tem um comentário lá no final. Então, o que vai dar origem ao ECA? Nos anos 70, é criado um movimento social, né, na verdade, durante os anos 70, ao longo de todos os anos 70, acontece uma efervescência de movimentos sociais no país, né, vocês já estudaram isso, e vários movimentos começam a ganhar força, né? O movimento estudantil, o movimento de trabalhadores, movimentos relacionados, por exemplo, a trabalhadores da educação, a professores, tudo mais. E essas organizações, elas vão dar origem, né, a chamada Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança. Então, uma das primeiras vezes em que foi possível ver
demanda dos direitos das crianças de uma maneira pública foi nos anos 70, a partir desses movimentos sociais, né? Em 1985, vai nascer o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né, que teve uma participação muito importante, por exemplo, para que a Constituição visse a necessidade de colocar em um dos artigos a importância de se resguardar os direitos da criança. A mesma coisa, né, esse movimento vai inspirar também a chamada Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, que tem esse perfil mais progressista e tudo mais, e de aprovação de leis mais completas. Os dois movimentos juntos vão inspirar a criação do ECA e também, né, essa menção aos direitos da criança na Constituição de 88. A partir de 1986, né, aqui no lado direito, acontece o chamado Congresso Nacional Ciranda da Criança, né, em que várias crianças e adolescentes de escolas e tudo, inspirados também por esses, obviamente, né, que haviam entidades e tudo mais que fizeram essa convocação e muitos estudantes foram responsáveis por isso, acontece essa primeira movimentação com a participação real de criança mesmo, né, crianças e adolescentes vão fazer parte disso aí. E em 86, né, a gente já está caminhando para a criação da Constituinte, para esse movimento que culmina na Constituição Federal de 1988, né? E aí, a Constituição de 88 tem o artigo 227, que estabelece como direito da família, da sociedade e do Estado. Atentem-se a esses três pilares, porque se você decide falar a respeito de sociedade, é um caminho para você solucionar o problema lá na proposta de intervenção. Eu acho que nesse tema não tem como fugir da participação social, porque a Constituição vê como dever dessas três entidades, mas muitas vezes como lidar com essa situação diante, por exemplo, da negligência familiar, por exemplo, nesses casos de abuso infantil que acontecem no núcleo familiar, e às vezes há uma conivência dos outros membros da família. Então, o papel da sociedade, ele é um papel de vigilância e de denúncia. Então, eu posso criticar o fato de que muitas vezes a sociedade ainda não tem um domínio desse assunto, ainda não tem um estímulo devido para fazer as denúncias, por exemplo. E aí a gente tem que pensar nos três pilares. Este tema, ele vai estar embasado aí nesses três pilares, tanto para apresentar os problemas partem dos três pilares, quanto para apresentar lá na proposta de intervenção a solução, que vai ser encabeçada também por esses três grupos, né, essas três entidades. Esse é o trecho, né, da Constituição: assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, blá, 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 blá. E aí, depois, uma série de outras leis vão complementar isso aí, porque a Constituição, ela é muito superficial, né, se você observar bem, mesmo sendo um documento completo e tudo, é um documento até muito fácil de ler, apesar de gerar muitas controvérsias, né, mas todos os artigos da Constituição, eles vão ter digamos assim, uma abordagem que ela é mais superficial que as outras leis que vão complementar na sequência, né, como é o caso do ECA. Então, essa parte aí eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. Que hora que a gente acaba? 9... Ah, não, dá tempo sim. 1989. Após a aprovação da Constituição Federal, o segundo objetivo da militância era regulamentar os dois artigos. Foi elaborado o PL, Normas Gerais, era o nome, viu, do ECA antigamente, antes de virar ECA, né, Normas Gerais de Proteção à Infância e à Juventude. Então, esse grupo de redatores é como se fosse uma constituinte mesmo, né, que estava se unindo ali entre pessoas em defesa desses direitos e que entendem um pouco da área, né, então tinha representantes de movimentos sociais, tinha juristas, especialistas em direito, membros da Unicef, especialistas na área da educação e tudo. Então, era um grupo bem heterogêneo, né, de pessoas que estudavam o direito da criança e que se uniram para criar esse primeiro esboço do que vai virar o ECA, aí em 89. Por meio da Frente Parlamentar da Infância e o segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, houve uma votação popular para o ECA, pelas próprias crianças e adolescentes na Câmara dos Deputados. Essa votação popular é um exemplo, assim, né, de participação direta da população na mudança de um determinado quadro, né.
É o que acontece, por exemplo, com a chamada lei da ficha limpa, que mesmo que não tenha eficiência devida hoje, é uma lei de iniciativa popular, né? Então, essas leis, quando elas partem da população, elas têm muita importância, são conquistas muito grandes para o país, né? Como que vai ser a Constituição? Eu vou dar uma pausazinha aqui, só para ver se tem alguma pergunta, porque senão eu vou embora. Deixa eu ver. Pera. Vou mandar o slide. O desafio eu posso colocar como da família. Pode colocar sociedade. Gente, eu acho que sempre tem como abordar a sociedade. E não tem como fugir ao fato de que a família é um grupo social, né, que tem aí um reflexo direto na sociedade como um todo. Então, eu acho que dá para falar assim. Gente, a Cor Púrpura é lindo, é lindo. Tem outro livro muito bom, nossa, eu não coloquei. Eu tenho esse livro, chama O Olho Mais Azul. Vocês já assistiram? Já leram, né? Na verdade, a escritora dele, chamada Toni Morrison, ela foi a primeira escritora negra a ganhar o prêmio Nobel de Literatura norte-americana, faleceu no ano passado. Nossa, o livro é muito bom. E é muito semelhante à Cor Púrpura, né? Então, esse tema é para a semana que vem ainda. Eu fico perdida com esse trem de parar para olhar as perguntas. Como que vai ser? O nome do livro, Vanessa, por favor? É O Olho Mais Azul. Obrigada. Gente, quero falar desse livro. Rapidinho. É rapidinho, eu juro que eu não vou enrolar muito. Esse livro conta a história. Olha, para que vocês conseguem, como que vocês conseguem usar? Vocês conseguem achar algumas resenhas muito boas a respeito dele. Eu tenho o e-book dele. Se alguém quiser me mandar mensagem, eu tenho o e-book, aí tem que ter o aplicativo lá do Kindle, dá para ler no celular. Ele conta a história de uma menina chamada Pécola, é um nome diferente, é nos Estados Unidos, no momento de, digamos assim, de surgimento dos movimentos pelos direitos civis. Então, as chamadas leis Jim Crow, né, que são as leis, o olho mais azul, que são as leis de segregação dos Estados Unidos, estavam a pleno vapor. Então, fala muito sobre segregação, etc. Inclusive, a mãe da personagem principal, da Pécola, ela é empregada doméstica na casa de uma família rica. E a Pécola, a mãe vai todo dia, né, e tudo mais, e a Pécola não pode nem ir até lá. Tem os parques são cercados e tem placas na porta que eles não podem entrar nos parques. Então, ela e uma amiga, elas vai para a grade e ficam olhando as crianças brincando no parque e elas não podem entrar e tudo mais. Então, é um filme, é um livro muito... Eu acho que foi a Cor Púrpura virou filme, né? Por isso que eu tô com isso na cabeça. Mas é um livro muito marcante. E tem uma cena, gente, tem uma passagem desse livro que temas que envolvam... Ano passado a gente colocou lá, quem estava no terceiro ano, eu acho que... Não sei se tem alguém que fez. Não, o Bolsão era dos meninos do segundo ano. A gente colocou o tema no Bolsão, o tema de violência obstétrica, porque a temática do Bolsão do ano passado foi definida pela escola, né, como uma temática relacionada às mulheres, e eu e Marina que fizemos a prova. Aí a gente pôs o tema de redação, violência obstétrica. Os meninos ficaram chocados, que eles nunca tinham ouvido falar, né, assim, a gente já tinha mencionado em sala, mas eles nunca tinham feito nada sobre o assunto. E tem um trecho desse livro que relata, não fala que é violência obstétrica, a gente tem que conhecer o assunto para perceber isso na descrição da escritora. Ela fala sobre, inclusive fala muito sobre violência contra a criança, né? A Pécola é muito sofrida. Ela, já dando um spoiler aqui, apesar de que isso fica claro na primeira página do livro, ela engravida, né? Depois de um abuso. Mas a cena em que a mãe dela está passando pelo trabalho de parto, a mãe relata que durante o trabalho de parto, os médicos passavam, né, todo mundo, uma sala de parto com várias mulheres em trabalho de parto, e os médicos passavam para ir dando auxílio a essas mulheres. Qual que precisa de remédio? Esse que precisa de remédio, tal, não sei o quê.
E aí vários estudantes de medicina, né? Tipo um hospital universitário, né? Como se fosse um hospital universitário. E aí ela fala que enquanto ela estava lá urrando de dor, como todas as outras mulheres, quando o professor, o médico professor, passa por ela e vê que ela está urrando de dor, vira para os estudantes e fala: para essa aí não precisa dar anestesia, não, porque elas nasceram para parir. Essa aí é igual uma égua, ela nasceu para parir, então ela não precisa de receber anestesia, não. E aí o médico fala um trem assim, e ela falou que na hora ela só pensou nas éguas que pariam na roça, né, na zona rural e tudo mais, e que ela foi, olhou assim e falou assim, mas como assim? Eu não sofro com a dor? Eu não sinto dor também, como as outras pessoas? A égua também não sente dor? E ela falou que lembrou das éguas, né? E ela pensou, a égua também não sente dor? Como assim? Por que ele está falando isso? Então, ela não percebeu que, além de estar sofrendo violência obstétrica, obviamente, anos 50, ela ainda estava sofrendo com um caso pesado de racismo, né? Aquela coisa de que mulher preta nasceu para parir. Então, a história ela é muito marcante, ela tem essas passagens muito marcantes. Eu coloquei até um post-it nesse trecho, que eu ainda quero usar o trecho, essa passagem, como texto de apoio em algum tema para vocês. Exato, na ideia de humanização do parto. Mas há violência contra a criança nesses casos, porque a violência obstétrica, no geral, ela também atinge a criança, entendeu? De certa maneira, né? Quando, por exemplo, é negado dar um atendimento mais humanizado para a mulher e o trabalho de parto se estende por mais tempo do que deveria. Isso pode gerar sofrimento fetal, etc. Então, ela relata justamente isso. E aí, a filha está grávida, né? E ela fica pensando, minha filha vai passar por isso, e ela é uma criança, né? Então, é muito marcante, é um livro muito, muito interessante. E dá para usar também. Agora, vocês falaram da cor púrpura, eu devia ter colocado esse livro aí nas referências para vocês no slide. Então, vamos lá, como que vai ser a introdução? A introdução pode ser, né, uma breve menção aí na sua contextualização ao direito à infância, né? Quais são qual a necessidade desse direito à infância? Pode fazer uma breve conceituação do direito à infância e da importância desse direito em relação à fase do desenvolvimento que é tão importante, né, para a formação humana. Eu coloquei como referência, assim, só uma menção bem breve, mas esses livros que a gente mencionou, alguém falou de um documentário aí, então qualquer uma dessas referências pode servir para ilustrar essa contextualização. Eu quero chamar a atenção para um livro de uma historiadora brasileira, que chama História das Crianças do Brasil, a Mari Del Priori. Ela é muito conhecida por estudar grupos marginalizados, né? Então, ela sempre tem ou grupos marginalizados ou assuntos, tópicos que são considerados de menor importância. E ela traz discussões muito boas, tipo a história da beleza no Brasil, relacionada à história da sexualidade no Brasil. Então, todos os livros dela são nesses aspectos mais, assim, né, no campo histórico, até o momento que ela começou a publicar, eram considerados temas de menor importância, e ela trouxe isso à luz de uma maneira muito importante para a historiografia nacional. E aí o livro História das Crianças do Brasil fala exatamente sobre a trajetória da visão social em torno da criança. Então, ela menciona algo que hoje pode parecer... Peraí que tem gente entrando. Algo que hoje pode parecer óbvio, mas ela menciona que a criança, até a primeira metade do século XX, né, assim, coisa de menos de um século atrás, né, de meio século atrás quase, era considerado uma adulta em miniatura, né, tinha aquela visão de que a infância, na verdade, ela era uma fase, a infância e a adolescência como um todo, era uma fase que ficava ali meio que imprensada entre a primeira infância, quando ainda é um bebê, né, e a fase adulta, porque era uma fase muito mal vista, né, socialmente falando. Ninguém tinha uma visão muito específica sobre a infância, não se tratava sobre a importância da infância para essa formação humana. Então, até a primeira metade do século XX, a infância era vista como uma ideia de adultização, né?
E isso fez com que muitas situações se tornassem comuns, rotineiras e enraizadas na sociedade. Como, por exemplo, a visão de que as meninas, principalmente, né, apesar de que tem uma relação quanto aos meninos também, que é muito, muito intensa, mas em relação às meninas, era muito comum que se visse, por exemplo, que a menarca, né, a primeira menstruação fosse o marco da vida adulta. Então, se uma menina menstruasse com 9 anos, né, que é uma menstruação muito precoce, mas acontece, ela já era considerada apta a se casar e a ter filhos, né? Isso foi sendo arrastado ao longo dos séculos e seus resquícios podem ser vistos até os dias de hoje. Então, por exemplo, eu vou só dar uma pausa para deixar isso aqui um pouco mais claro. Por que que isso acontece? Porque há uma ideia de que o ser humano como um todo, ele é feito para reprodução, aquela coisa toda, e ninguém via a necessidade de se assegurar uma infância estável, saudável e tudo mais. Então, a menstruação era vista como um marco de entrada na vida adulta. Por isso, a gente não precisa ir longe, né? Eu falo isso porque os meus avós, tanto maternos quanto paternos, eu não cheguei a conhecer, eles faleceram antes, mas isso é falado na minha família. A minha avó paterna, ela casou com 13 anos, né? Com o meu avô, que tinha quase 40. Era muito comum isso, não precisa ir longe, não. Na família de vocês, vocês devem encontrar algumas situações assim, né? De uma menina de 13 anos que casou, de 12 anos, casou e ainda brincava de bonecas, né? Quando foi meio que obrigada, não obrigada a casar, né? Então, esse hábito social fez com que o desrespeito aos direitos da infância se tornasse algo de pouca relevância. Isso colabora para um processo de conivência social mesmo, com desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, que é muito intenso. Então, isso deu origem, por exemplo, àquela visão. Quando eu falo que não é só a menina, é porque o menino também tem isso, né? O menino, em determinada idade, ele já é considerado apto a trabalhar. Então, todo mundo tem aquela visão, né? A fulano tá na rua, no sinal, vendendo bala, antes vendendo que roubando. Né? Não tem aquela coisa assim, antes vendendo que roubando. Só que o menino que vende hoje, a vida dele não vai para frente, ele pode ser a pessoa que rouba lá na frente, né? Isso aí não garante afastamento da criminalidade como um todo. Inclusive, há muitos dados que mostram que, na verdade, o trabalho infantil pode ser associado à criminalidade na vida adulta. Enfim, então essa visão, ela é trabalhada pela Mário Del Priore, e todo esse desenvolvimento aí do... Tá projetando ainda? Tá não. E todo esse desenvolvimento da visão em torno da criança no Brasil, de que maneira que isso vai acontecendo, apesar de que hoje tem crianças de 13 anos que sabem de coisa que só... né? Mas isso aí, não... para a lei, 13 anos não é uma idade apta a consentir nenhum tipo de situação, né? Me ajuda. A criança de 13 anos, ela, legalmente falando, ela é inapta a tomar decisões. E como que a gente vai pensar a mesma coisa, gente, de sempre? A gente não está nem mudando o slide, a gente só coloca as informações adaptadas a cada contexto. Contextualização e tese são as estruturas principais da introdução, e entre uma e outra a gente faz um início da problematização, que é uma transição entre as duas ideias, com a inserção aí de uma ideia de oposição, ou de concessão, né? Embora, apesar de, eu coloquei contudo, no entanto, mas cabe um embora também, né? Que embora haja essa importância, esses direitos ainda estão longe de serem, digamos assim, plenamente atendidos na prática, né? Então, eu já começo a colocar isso. E a tese acaba sendo um indicativo para a necessidade de mudança. O que seria esse indicativo? Mostrar que é preciso buscar maneiras mais eficazes. É um tipo de tema que eu não tenho como fugir da ideia de que não adianta pensar em colocar coisa nova, sabe? É um tema muito... Já tem um aparato legal importante, eficiente, elogiado em outras partes do mundo. A Unicef já declarou várias vezes que o Brasil é uma referência em aparato legal em relação à infância. Mas, como várias outras situações do Brasil, o aparato legal não chega a uma prática efetiva. Então, a minha introdução ela vai se encerrar aí. Né? Eu coloquei uma forma de colocar essa tese bem simples, né? Dessa forma,
é preciso buscar maneiras mais eficazes de se garantir às crianças e às adolescentes o pleno acesso aos direitos e a superação dos desafios ainda encontrados. Lembre-se sempre de escolher essas palavras, sabe, ainda encontrados, porque aí dialoga com o tema e dialoga com a ideia de que a situação já passou por uma evolução, mas essa evolução não foi suficiente, é preciso fazer ainda mais. Então, lembre-se sempre de palavras que tem uma carga de significado importante aí para a sua introdução, né? Esse ainda faz toda a diferença, porque se eu colocar desafios encontrados, parece que nunca melhorou, né? E a gente está falando de uma lei que já teve uma evolução muito grande, já representou sozinha, né? Uma revolução muito grande aí na visão em torno da criança. Então, só bem rapidamente, para quem achar que esse é um caminho interessante, ao falar dos avanços... Oi? Repete, por favor, a parte do ainda. Deixa eu voltar aqui. Eu fico com medo de não dar tempo, gente. Tem hora que eu falo um pouco rápido. Vocês podem me interromper, não tem problema não. Ó, preste atenção. Palavras como essa, ainda... Peraí. Então, vamos lá. Palavras como essa, ó, preste atenção nessa tese que eu coloquei aí como uma recomendação. É uma forma de se fazer tese que cabe em muitos temas. Se o tema fala a respeito de um problema, e na maioria das vezes vai ser assim, em que já houve algum caminho traçado para tentar solucionar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, no tema lá de 2015, né, já era um caminho traçado, mas aí vinha a palavra lá persistência, né? Por que ainda acontece, mesmo com o aparato legal? Uma grande parte dos temas do Enem e de outros vestibulares que representam problemas sociais tem essa ideia aí de uma maneira meio assim, nas entrelinhas e tudo, para mostrar que os desafios já passaram por uma pequena mudança, mas o que foi feito ainda não foi suficiente. Por isso que muitos temas cabem naquela ideia de problema e soluções já adotadas, para problematizar aquilo que já foi feito e mostrar o que falta fazer. Então, a palavra ainda passa uma mensagem diferente. Se eu coloco assim, dessa forma, é preciso buscar maneiras mais eficazes, ou se eu tiro mais, vamos pensar nessas duas palavras, mais e ainda. É preciso buscar maneiras eficazes de se garantir às crianças e aos adolescentes o pleno acesso aos direitos e a superação dos desafios encontrados. Dá a impressão de que nada foi feito e de que não houve já um avanço. Só que o tema tem essa palavra, avanços, né? Avanços e desafios. E o meu desenvolvimento, eu vou falar do que já melhorou e o que impede de melhorar ainda mais. Então, os desafios ainda encontrados é para mostrar que houve uma evolução que não é suficiente para que a lei seja aplicada de uma maneira mais, digamos assim, mais intensa, né, de uma maneira plena. Então, essas palavras, assim, é meio que, assim, uma escolha vocabular adequada a esse tipo de tema. Então, temas que representam um avanço, eles podem vir com essas palavras aí. Deu para entender? Eu acho que é bem sutil, assim, parece bem sutil, mas, gente, palavras muito simples, né? Mais e ainda, dá muita diferença no entendimento para o corretor, sabe? Porque senão pode passar a mensagem de que nada foi feito, sendo que o tema é sobre algo que já foi feito. Então, vamos lá. O desenvolvimento 1 vai ser a apresentação dos avanços, né? Aquilo que já foi alcançado em relação à aprovação do ECA. Então, você pode fazer, quem quiser, né? Não é uma obrigação, mas quem quiser pode fazer um breve histórico, né? Aquela ideia lá da Mari Del Priori, ela pode ser usada tanto na introdução quanto no D1. No D1 também poderia ficar adequado, se você começa o D1, por exemplo, com uma retomada histórica para mostrar que esse avanço ele é importante. Então, só de maneira bem rápida, né, aprovada em 13 de julho de 1990, o ECA representa o principal marco legal na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. Essa fala é de uma especialista, ela é assessora em uma ONG no Rio de Janeiro que trabalha sobre isso, né, ela chama Valdene Paulino. Eu tenho a notícia sobre isso, eu posso mandar para vocês. Antes disso, nós tínhamos um pensamento adultocêntrico. Essa fala dela
é baseada na lei, né? Baseada em como a lei via a criança até o ECA. Mais ou menos até a Constituição e depois com o ECA, né? E ela dialoga com a ideia da Mari Del Priore, né? De que a criança era vista apenas como um adulto em miniatura, né? Não tinha diferença, grandes diferenças em relação ao adulto. Então, antes disso, nós tínhamos um pensamento adultocêntrico da criança. A criança seria um adulto em tamanho minúsculo, mas só com as coisas perversas do mundo adulto. Então, só os deveres, né, digamos assim. Então, na exploração para o trabalho sem nenhum direito, sem reconhecimento de um ser que pensa, que é protagonista também da sua história e que é um sujeito de direito. Então, era visto como um ser dotado apenas de deveres para com a sociedade, né? Inclusive, essa visão em torno do casamento, da reprodução, de idade para casar, está passando a idade para casar, já pode casar, essa coisa toda, era um reflexo social disso, né? Então, ela é especialista em direito e a fala dela dialoga aí com a Mari Del Priore. Qual é o acréscimo legal recente da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente? É a Lei da Palmada de 2014, que vocês já ouviram falar, né? Ganhou esse nome, mas eu fiquei sabendo ontem, eu não sabia, né? Eu pesquisei algumas coisas, lendo algumas referências, mas eu fiquei sabendo que essa lei tem um nome, digamos assim, o nome correto dela, esse nome é um nome popular, um nome que popularizou, mas o nome da lei mesmo é Lei Bernardo Boldrini. Vocês lembram desse menino? Inclusive, eu só descobri porque eu me lembrei, quando eu fiz o slide, do caso dele, até coloquei aqui na frente. E aí, depois eu me lembrei, eu falei assim, a gente tem a Lei da Palmada, né, eu vou acrescentar. E ontem eu fui acrescentar a Lei da Palmada, e lendo sobre a Lei da Palmada, eu descobri que ela foi feita baseada no caso Bernardo Boldrini. Eu vou chegar lá ainda, né, porque ele cabe muito no D2, mas o que a Lei da Palmada fala? Esse nome, eu acho que é um nome que faz com que a lei perca um pouco a sua carga positiva, porque dá a sensação, causa a sensação em quem não conhece o conteúdo da lei, de que aquela palmadinha corretiva, né, que todo pai e toda mãe faz, ela vai ser proibida, e não é isso. A lei, ela traz um reforço ao ECA, um reforço à própria Constituição, ao falar de castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes. Então, ela fala sobre castigos extremos, sobre tortura, sobre casos, por exemplo, igual um que a gente viu no início da quarentena aqui em Montes Claros, né, de uma criança que foi torturada pelos pais, né, e acabou morrendo. Vocês viram isso, né? A gente comentou sobre isso naquele tema sobre violência doméstica. Então, a lei fala disso, ganhou um nome popularizado aí de Lei da Palmada, mas ela não fala sobre palmada, ela fala sobre tratamento degradante, né? E aí, o D2, ele tem que responder a determinadas perguntas, e a condução, ela vai ser uma condução mais individual, dependendo aí daquilo que, para você, enquanto autor do texto, é um ponto muito importante e muito necessário, que não pode ser deixado de ser observado aí no texto. É o que eu falei, pode ser, se alguém quiser falar mais da questão do abuso sexual, aproveitando esses momentos atuais, se alguém quiser falar sobre trabalho infantil, pode falar, ou alguém quiser falar sobre esses castigos físicos, vai depender muito da sua visão dentro do tema, né? Aí vem uma parte de autoria que ela é muito importante. Então, quais os empecilhos ainda podem ser observados? Quais as principais formas de desrespeito às crianças e aos adolescentes no contexto atual? Né, na sua percepção, o que é mais marcante? O que impede que a lei tenha eficiência desejada... Estou com gastura, pera. Desejada e prevista em teoria. Então, o que impede? Né? Esse tema tem muito repertório que vocês podem falar. Esse trecho aqui do Cidade de Deus foi Marina que lembrou dele ontem também. Né, falam para o menino, se é uma criança, aí ele fala, que criança? Se eu fumo, eu cheiro, já matei, já roubei, né? Então, para ele já é homem, né? A vida impôs assim. Então, como repertório, vocês têm aí várias possibilidades para mostrar esses desrespeitos. Eu acho que o D2 é problemático no sentido de que muitos podem tentar colocar informações em excesso, então lembrem de sempre enxugar essas informações, e coloquei algumas possibilidades, né?
Eu lembrei dessa cena da novela Amor de Mãe, passou acho que no final do ano passado, ou no início desse ano, né, a novela começou ano passado, mas em que uma escola, né, é alvo de um tiroteio e a professora ela é até baleada ao tentar sinalizar que é uma escola, né, e aí mostra muito a situação das crianças naquela região e tudo mais, e sobre como a infância de crianças em determinadas áreas é uma infância, de fato, muito perturbada, né, por esses acontecimentos externos, e internos também no âmbito familiar. Então, é uma possibilidade aí que dá para ser usada, né, quem gosta de assistir novela e tudo mais, e o caso Bernardo Boldrini, gente, esse caso, para mim, foi, assim, um dos casos mais representativos da falta de eficiência da lei e da falta de eficiência, por exemplo, dos conselhos tutelares. Vocês lembram desse caso? Alguém lembra desse caso aí? Esse caso foi bizarro. Pode citar sobre o caso notificado ontem, você pode colocar a fonte midiática para isso. Você pode mencionar que esse caso representa um dos milhares de casos, né, que acontecem de desrespeito à integridade física das crianças e tudo mais. Esse caso do menino Bernardo, gente, eu sinceramente, assim, dá vontade de desistir da vida. O menino procurou o conselho tutelar semanas antes de ser assassinado. Ele sozinho, ele saiu de casa e foi atrás. E aí, eu tinha visto ontem, eu tinha salvado a notícia. Eu vou ver se eu localizo aqui e mando lá para vocês. E aí, esse caso foi no Sul, deixa eu lembrar aqui. Acho que foi no caso Bernardo Boldrini. Foi no mesmo ano que a lei da palmada estava sendo discutida. Deixa eu ver onde que foi. Rio Grande do Sul. E aí, gente, esse caso, eu vou falar com vocês, é um caso, assim, que é uma sucessão de erros, né? Mentira, Yara, que você não sabia, você vai pesquisar sobre esse caso. Porque esse caso, ele é muito representativo para o direito da criança. Aconteceu em 2014, esse menino... Isso, e a lei Menino Bernardo é a lei da palmada, que eu acabei de falar, eu não sabia que era a mesma lei. Esse menino, ele foi assassinado pela madrasta sob a conivência do pai, né? E ela, junto com uma outra pessoa, deram um sumiço no corpo do menino. Foi para um lugar e tudo mais, e uma estrada, uma cidade próxima, bem no interior, né, do Rio Grande do Sul. Inclusive, tem imagens dela, o menino escondido dentro do carro, o corpo do menino, né, dentro do carro, embrulhado em lençol e tudo mais, mas aí tem no porta-mala, e aí tem a imagem dela parando como se nada tivesse acontecido, num posto de gasolina para abastecer, aquele trem todo. E aí leva o menino para um lugar, joga o menino numa vala, enterra o menino numa vala e tenta dissolver o corpo dele com ácido. E parece, né, assim, que ele estava desacordado, mas não estava exatamente morto quando foi feito isso com ele, né? Tem uma série de detalhes muito perversos nesse crime. E aí, investigando a vida do menino né, com o andamento, na época foi muito noticiado, hoje em dia não se fala mais muito nisso, mas investigando sobre a situação do menino, descobriram que a avó materna já tinha pedido a guarda dele, tinha tido a guarda recusada. E umas 2, 3 semanas antes desse caso, o menino estava com marcas roxas no corpo e tinha ido sozinho ao conselho tutelar, pedir, pelo amor de Deus, para ir morar com a avó, e aí não deu em nada. E aí o menino apareceu morto. Enfim, a madrasta tentou esconder aquele trem todo e descobriu todos os detalhes, e eles estão presos, acho que até hoje. Mas o que acontece? Esse caso é uma sucessão de erros. Reabriram casos passados, sim, relato que ele passava fome, inclusive de mães de coleguinhas dele de escola, que ele ia, juntava, tinha, né, situações em que, por exemplo, ele ia fazer tarefa na casa de um colega, e a mãe do colega percebia que ele estava com fome, dava almoço para ele, e o pai é médico, é uma família rica, sabe? E aí, o que aconteceu? Por acidente, não, ela era enfermeira, né? Ela fala isso, mas ela era enfermeira, ou a irmã era enfermeira, e tem até uma referência a alguma substância que deram para ele, anestésica, né? Mas, enfim,
eu sei que esse caso, ele naquela situação, esse caso foi muito falado, porque ele fez com que fosse reaberto o caso da morte da mãe do menino Bernardo. A mãe dele, o caso dela foi tido como suicídio, quando ele era bebê, né? Pois é, assim, mas foi registrado como suicídio. E aí, levantou-se a hipótese de que ela, na verdade, ela não se matou. Ela passou por um relacionamento extremamente abusivo com o pai do menino, né? E há fortes indícios de que ela foi assassinada por ele, e não exatamente cometeu suicídio. Tanto que esse caso levou à reabertura do caso da mãe. E o caso da mãe segue sendo investigado, né? Mas, enfim, foi uma sequência de erros da justiça em garantir, em resguardar a integridade desse menino, né? Não o caso Isabela Nardoni, que é um caso igualmente triste, é um caso muito triste, mas é um caso que foi, digamos assim, entre mil aspas, né? Da noite para o dia, sabe? Foi assim, eu imagino que foi o tipo de caso que nunca tinha acontecido e que quando aconteceu foi uma sucessão de erros e foram perdendo o controle. Mas o caso do menino Bernardo é um caso com uma série de erros da justiça. Até a morte da menina Isabela, não tinha nenhuma suspeita de que ela passava por uma situação de abuso no âmbito familiar. Entendeu? Então, assim, o caso Bernardo, ele representa a sequência de erros da justiça, porque foi a vida inteira do menino passando por esse tipo de situação. Exato, conselho tutelar para quê? Pensa uma criança, um menino, chegar no conselho tutelar e falar, pelo amor de Deus, me tira dessa família, me leva para minha avó. E ninguém fez nada, entendeu? Então, é uma sucessão de erros mesmo, né? Então, são casos muito marcantes na história do Brasil, assim, na história recente, e que mostram o insucesso das entidades que deveriam garantir esse direito das crianças, né? Exatamente. Ele pode estar mentindo, mas se ele estiver mentindo, se ele fez isso mentindo, né? Vamos supor, por que esse menino está mentindo, então? Vai mentir assim à toa? Então está acontecendo alguma coisa na criação desse menino que levou ele a isso. Ainda que depois se descubra que não é nada demais, mas o menino precisa de ajuda, né? Ele pode ser mitomaníaco e inventar um monte de coisa aí. Então, só dele fazer isso, eu também acho que já é um indicativo de problema na criação desse menino. E aí eu quero mencionar uma outra questão que não está falada aí no slide, mas que pode servir como um aliado a essa causa, que é a função da própria escola, né? Então, por exemplo, os casos que envolvem desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, em grande parte, né, são descobertos pelo corpo escolar, pelos professores, pela direção, principalmente em crianças muito jovens, muito novas. Na minha cidade, a menina ligou para o conselho denunciando o abuso e a atendente ligou para os pais. Pois, gente, o povo tem que aprender a escutar as crianças também, né, gente? Me ajuda. Eles negaram, praticamente não, eles negaram a ajuda ao menino. Eles negaram a ajuda ao menino. Já existia, eu acho, assim, que a criança, ela tem uma tendência a não mentir. E quando ela mente, algum problema está acontecendo também. Até a mentira da criança, principalmente crianças muito novas, até a mentira, ela é sintomática de alguma coisa. Ela pode ser um sintoma, por exemplo, de um ambiente familiar desregulado, de que, né, a mentira se torna um hábito ali. Exato, é o contexto dela, eu também acho que é isso aí. Exato, a escola, ela entra como agente. Ela pode ser vista como um grande aliado na luta por esses direitos, da mesma forma que a sociedade como um todo se torna os olhos da justiça. É o vizinho que escuta e que precisa denunciar, sabe? Igual, por exemplo, depois que o menino Bernardo morreu, as mães, os pais dos coleguinhas comentaram, a gente achava muito estranho, ele estava muito magro, ele sempre parecia que estava com fome, ele comentava com o meu filho que estava com fome, meu filho dividia lanche com ele, por que não fizeram nada então? Deixou o menino passar fome? Aí fica todo mundo com aquela coisa, né, mas o pai do menino é médico, todo mundo conhece ele aqui na cidade, é uma cidade média, pequena, né?
todo mundo conhece ele aqui na cidade, então nós não vamos fazer nada. Então, existe uma negligência muito grande por parte da sociedade, das pessoas que enxergam isso e não tomam uma postura. Por isso que a sociedade, a escola, todos esses agentes precisam ser orientados e terem um maior acesso à informação quanto à existência dessas leis. Porque a gente tem, principalmente em áreas rurais, áreas com menos estrutura, são áreas muito fáceis de abusos acontecerem. Como citar algo dos conselhos tutelares sem ser conivente com esses erros? Reforçar a fiscalização, incentivar a denúncia da população. E outra coisa, os conselheiros tutelares são agentes sociais. Eles são eleitos. Não sei se vocês lembram, no ano passado teve eleição para conselho tutelar, para conselheiro, né, tutelar. Então, os conselhos tutelares, eles são entidades de grande impacto na sociedade. É preciso buscar uma forma de mostrar para a população a importância do conselho tutelar. A população passa a desempenhar um papel ativo quando ela sabe da importância de determinado assunto. Então, em relação ao conselho tutelar não ter a eficiência devida, a gente tem que partir para um tipo de cobrança, né? Espera aí. Eu também acho que você descobre, por meio da criança, você acaba descobrindo as causas de determinados comportamentos, né? Tem a questão das contradições, é dessa forma que a escola muitas vezes participa dessas situações. Por exemplo, quando em uma aula, uma criança pergunta, recentemente teve um caso assim, não recentemente não, talvez no início do ano ou no final do ano passado, um caso de uma menina de 7 anos que perguntou se era normal que o pai tocasse determinadas partes e tudo mais. Aí a professora achou estranho e começou a conversar com a criança, descobriu que ela era abusada, né, em casa. Não é um caso só, são vários, né? Podem não ter desconfiado pela questão da... Exatamente, Marcela. Isso é algo que ficou claro no momento em que esse caso estava ganhando grande repercussão. Muitas vezes, a posição daquela família e a relação social estabelecida pela família com as pessoas da comunidade, por exemplo, aqueles pais têm uma boa relação com os vizinhos, nunca levantou nenhuma suspeita. No trabalho, aquela família era sempre vista como uma família estável, como uma família amorosa. Isso tudo ajuda a esconder os casos, né? Isso, por desenho, sim. Isso é um estudo da psicopedagogia. Se vocês conversarem com algum pedagogo, minha irmã mais velha, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela dá atendimento, inclusive, né, psicológico e tudo mais. Ela comenta sobre isso. Existe um estudo muito amplo no campo da psicanálise e tudo mais, sobre a forma que as crianças reproduzem suas vivências e expõem suas angústias por meio de determinadas brincadeiras. Por exemplo, ela fala que é uma prática muito comum nos consultórios de psicopedagogia conversar com as crianças com bonecos, né? Por exemplo, você dá uma boneca e um boneco para a criança e começa a conversar com ela e vai puxando as perguntas, né? Vai fazendo determinadas perguntas para que a criança comece a soltar as ideias. E a partir da própria realidade que a criança cria com os brinquedos, por exemplo, a boneca é uma personagem e o boneco é outro personagem. Eles começam a criar um teatrinho ali que encontra reflexos na sociedade, entendeu? Ana Luísa, reforçar a fiscalização. Eu vou chegar nisso, eu coloquei no slide, na última parte, deixa eu voltar lá para o slide, é melhor, porque aí eu falo sobre a proposta de intervenção. Só um minutinho. Deixa eu apresentar. Gente, o mouse do meu computador tá horrível. Eu tenho que usar um mouse de verdade. Então, vamos lá. Sobre a proposta de intervenção. Você vai mostrar o quê? Quais são as medidas necessárias, né, para que os empecilhos sejam superados e o ECA ganhe efetividade. Isso vai ser pensado, né, esse desenvolvimento, essa conclusão vai ser pensado especificamente ligada ao desenvolvimento que você escolheu.
Então, se for um desenvolvimento que envolve trabalho infantil, que menciona trabalho infantil, que menciona talvez castigos físicos, essas coisas, você tem que se atentar a esses problemas. Então, os problemas que foram elencados no desenvolvimento vão ser os problemas resolvidos aqui na conclusão. 3 esferas de governo, né? As 3 esferas do governo podem aparecer: governo federal, governo estadual, governo municipal. A sociedade tem um papel muito importante aqui, como agentes aí, viu? A escola, que é o que eu falei com vocês, e os conselhos tutelares. O judiciário como um todo também pode aparecer se você achar melhor. Mas essas entidades mais específicas talvez atribuam um maior peso para a sua argumentação. Então, talvez seja melhor vocês irem para esse campo aí. Governo, sociedade, família, às vezes, né? E talvez sociedade desmembrar a família ali junto com a sociedade, ou escola junto com a família, conselho tutelar junto com a família, agentes de saúde, muitas vezes acontece também. Enfim, você vai escolher de acordo com a área que você apontou como problemática, né? Como mais problemática. O que vai ser a ação? Investir no incentivo à denúncia. Incentivo à denúncia vai acontecer por meio de uma maior divulgação dessas leis. Então, o que eu coloquei como ação em modo meio está bem ligado, vocês vão observar isso aí. Investir no incentivo à denúncia, na fiscalização. O conselho tutelar tem que levar as denúncias a sério e partir para a fiscalização. Porque não adianta denunciar se o conselho tutelar se torna inerte, né? Eu não posso usar essa palavra na redação, porque não é exatamente inerte, mas eu posso falar que é moroso, que é, digamos assim, que tem uma atuação mais lenta e uma atuação que não atende a todos os casos. E também, né, investir também nessa ampliação de recursos destinados a entidades especializadas. Outra entidade que pode entrar como agente é a ONG. Eu não coloquei aí, mas as ONGs já fazem isso. E as ONGs entram como um braço da sociedade também. O modo meio vai ser, né? Eu coloquei recursos como ação e pode ser recurso como modo meio também. Depende muito de como você conduzir sua conclusão. Por meio da ampliação de verbas, por meio de parcerias público-privadas, por meio de associações com ONGs, aí depende muito de como você escolhe a sua proposta, né? Por meio da veiculação de propagandas nas mídias, ou o incentivo à denúncia, pode ser tanto ação quanto modo meio, né? Também depende muito de como você escolher escrever isso aí. E, principalmente, por meio da divulgação do aparato legal, as campanhas de divulgação do aparato legal, né, que mostram, ó, essa lei existe, a mesma coisa que é feito, por exemplo, com o Disque 100 lá do Direitos Humanos, né, incentivar a denúncia por meio dessa divulgação, pode ser um caminho aí para resolver. E a finalidade, gente, é a mesma coisa de sempre, a fim de que a população colabore no processo de garantia das leis, se você partir para esse lado, a fim de romper com a convivência social e buscar apoio na própria população, a fim de superar já uma finalidade mais geral, a fim de superar os desafios ainda existentes e garantir o pleno acesso aos direitos, né, a esse grupo social. E aí vai depender, você vai casar a agente, ação, modo meio e finalidade com o seu desenvolvimento e o problema que vocês apresentaram lá em cima. Eu não acho o tema difícil, não. Eu acho um tema muito bom de escrever, porque tem muita informação, mas vocês correm esse risco de falar demais, né? Eu lembro de uma professora minha na faculdade, ela falava assim, ó, quem escreve muito tem maior chance de escrever besteira. Então, aprendam a enxugar os textos também e a trazer informações mais exatas. Isso aí é seleção, né? Você aprender a selecionar. É o calcanhar de Aquiles da redação, a competência 3, que a maioria fica lá oscilando, tira 200 de vez em quando, aí tem hora que vai para 120 e tudo mais. Certo? Então, nós vamos lá fazer uma redaçãozinha bonitinha. O que vocês têm aí de... Exatamente. Ana Luísa, gostei muito. A mesma situação de quem fala demais, né? Colocar um filtro aí. Deixa eu ver, pera, vou voltar aqui para as perguntas. Eu tinha parado lá em Rafa. Desenhos, tal, beleza, cabe a preparação por parte do também. A denúncia no âmbito escolar depende de uma série de fatores. Geralmente, assim, pelas experiências que eu conheço,
Minha irmã mais velha, essa que é psicopedagoga, ela mora lá em São João del Rei, mas ela morou 6 anos em Belo Horizonte, e ela era, né, era supervisora de uma escola municipal. E hoje ela trabalha no município, numa escola municipal também, de São João del Rei. Na época, em Belo Horizonte, eu morei com ela uns 3 anos, né, lá em BH também. Ela comentava muito sobre os casos. Mas, assim, por mais que a gente desconheça, muitas prefeituras e o Estado também já destinam verbas para preparação de professores. Eu lembro dela comentar sobre... Como é que é o nome, gente? Peraí, rapidinho que eu vou lembrar. Tem o nome de um projeto que geralmente é muito... Eu acho que é... Alguma coisa continuada. Como é que é, gente? Alguém que tem aí pai e mãe na escola pública, sabe? Eu acho que não sei se é preparação continuada, uma coisa assim, que é um sistema de, como é que fala? De oferecer cursos para os professores, os funcionários, os pedagogos envolvidos na escola pública, de tempos em tempos. Quase todo ano tem os workshops, tem os cursos de extensão, né, em que alguns tópicos são tratados. Por exemplo, curso de Libras, curso relacionado com essa questão aí do abuso infantil, do trabalho infantil, como detectar essas coisas. É formação continuada mesmo o nome. Processo de formação continuada, em que, de tempos em tempos, os professores no âmbito público, né, recebem formação, o governo manda uma verba, e a formação continuada vem por meio desses workshops, desses cursos rápidos. Então, isso já acontece, essa preparação já acontece. Mas eu posso pensar em uma forma de melhorar, de dinamizar isso e de reforçar a preparação de todo mundo envolvido no ambiente escolar. Não é só professor, não, viu, gente? Às vezes a criança enxerga no professor uma figura de autoridade e não tem coragem de falar. Isso acontece menos na primeira infância, porque o professor, a professora são os tios, né? Então tem uma relação mais próxima. Só que quando vai chegando no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes essa relação ela vai se dissolvendo um pouco. Então, esse processo de formação continuada é importante para isso também. Trabalho infantil, eu posso citar Quarto de Despejo? Dá para falar também. Tem muitas obras na literatura brasileira que falam sobre trabalho infantil. E aí eu acho que independe também, assim, na verdade não depende do contexto. Eu acho que os castigos físicos e o desrespeito à integridade física da criança, ela independe do contexto de fato, porque tem muitos casos em várias áreas sociais, em vários níveis socioeconômicos. Mas o trabalho infantil, ele é mais presente, eu não sei se a Ana Luísa quer dizer o que eu estou pensando, é mais presente em determinadas classes, na questão socioeconômica, mas independe do contexto geográfico. Isso é verdade. Acontece em qualquer área, mas geralmente entre famílias de situação socioeconômica menos favorecida, né? A dúvida é porque no livro não é completamente exposto esse trabalho. Pois é, aí pode ser que você gaste muito espaço até chegar no ponto, entendeu? E pode ser que fique muito narrativo, né? Pra você tentar, até você conseguir explicar, você vai explicar demais, tudo. Pode colocar que é ineficiente, que é insuficiente, ou que encontra muitos empecilhos ainda. Nem todos os programas têm caráter de conscientização, verdade, mas as campanhas, elas são feitas em associação da mídia, e tendo em vista que a mídia é uma concessão pública, a mídia precisa trazer espaços para as divulgações dos trabalhos no âmbito estatal. Então, é por isso que tem sempre aquelas propagandas, né? Propaganda do Enem, propaganda disso, daquilo, é meio que a contrapartida da concessão estatal do direito né, daquele espaço público. A mídia é um espaço público, né, gente? Apesar de ter essa questão aí da concessão estatal. Mas, então, não é só em programa, não, viu? É propaganda também. Programas e propagandas, né? A novela mesmo foi um exemplo aí. Tá respondido aí, eu acho. Exato, Maria Eugênia, é importante isso aí.
falhou em garantir uma educação das crianças eficiente, de garantir que a criança se mantenha no ambiente escolar, evitando a evasão, e a fonte de renda, ela é importantíssima, porque na maioria das vezes a criança vai para o trabalho infantil em função da falta de renda suficiente para garantir a integridade do lar. No caso do livro, é isso. A mãe não tinha fonte de renda, né, suficiente. É formação continuada mesmo. Formação continuada, é isso mesmo. Tem alguns programas que mostram explicitamente a agressão sem estabelecer uma relação com consciência sobre o assunto. Aí cabe uma orientação, né, por parte, talvez, das próprias entidades públicas, né, de orientar a forma como esse programa vai ser conduzido. Elas já fazem isso de uma forma bem legal. Tipo aquele bem-estar, que eu não sei nem se existe mais, existe? Ou o encontro com Fátima Bernardes, toda vez que eles falam sobre um assunto, eles levam alguém, né, especialista e tal. Muitos jornais fazem isso, acho que a CNN agora, que é nova, né, está promovendo muitos debates com especialistas e pessoas de formações muito diferentes. Então, esse auxílio, né, e essa abordagem, que é uma abordagem mais holística, né, mais diferenciada, com áreas diferentes e tudo, ela é muito importante, viu, sobre isso, em relação a esse assunto. Pode citar, mas também não é suficiente, né, gente? Porque, convenhamos, apesar de que já ajudou muito, mas tem um estudo derivado dos tempos. O corpo explica. Tem um livro que chama O Corpo Fala, né? Que fala indica. Exato. Isso aí viu? E a criança tem isso. É muito comum que os professores percebam isso na criança a partir da mudança de comportamento. Expressões, né? A criança fica mais triste, se envolve menos nas atividades escolares, atividades que antes elas gostavam, tipo, uma criança gosta de jogar bola, ela deixa de jogar bola porque ela já não se interessa mais por aquilo. Então, essa mudança de comportamento é quase sempre indicativo de algum problema no âmbito familiar. Então é isso, galera. Eu achei que não ia dar tempo, mas tem hora que eu falo demais também, né? Falta só 5 minutos. Quem tiver alguma pergunta, eu vou ficar até 10h10. Pode ir mandando aí, que eu termino. Quem já tá tudo ok, pode ir deixando também. Tchau, galera. Até a próxima aula, viu? Quem já tá saindo aí. Uma intervenção boa. Escolha bem o argumento do desenvolvimento para você conseguir fazer uma intervenção satisfatória. A intervenção vai atacar o problema do desenvolvimento. Tchau, galera. Bom final de semana. Vou mandar o slide, viu? Então, quem foi que perguntou aqui que eu já perdi? Nanda. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar da seguinte forma. Se o problema é a sociedade que não colabora com a denúncia dos casos no âmbito familiar, você vai pensar em formas mais eficazes de conscientização. Tchau, Sarinha. Me lembra aí foi Sara ou foi a outra Fernanda, né? Fernanda Nobre. Me lembra no WhatsApp aí que eu respondo agora. Viu? Mando para vocês o slide também. Então, se você colocou que a sociedade é conivente, você tem que pensar o quê? Formas eficientes de mostrar para a sociedade que esse aparato legal existe, que os conselhos tutelares atuam, são eficientes até certo ponto, mas que a sociedade precisa se tornar um braço nessa luta ao ser uma dos caminhos para que essas entidades saibam do que está acontecendo. Então, a partir da divulgação do aparato legal, a partir das campanhas de conscientização, é possível mobilizar a população para que ela também participe das denúncias. Então, se você falou sobre sociedade, você tem que partir para esse princípio. Se você falou sobre trabalho infantil e você usou lá, por exemplo, o quarto de despejo como um exemplo, pegando aí nesse raciocínio que Maria Eugênia colocou, você pode pensar, garantir formas mais eficazes de evitar a evasão escolar com atividades, por exemplo, com escola de tempo integral, atividades no contraturno, com alimentação de qualidade na escola, para a criança não ficar com fome, essa coisa toda, e associado a uma melhor garantia de renda e empregabilidade para a família, os pais, né, os maiores de idade naquele âmbito familiar.
Então, pensa muito nisso aí, viu? Observa bem o que você selecionou para problema no D2 e ataca esse problema lá na conclusão. Certo? Então, beleza. Quem tiver mais algum problema aí, alguma pergunta, tchau, até semana que vem. Vou parar a gravação aqui logo, porque senão eu esqueço, vai ficar aí gravando. Daqui a pouco eu mando lá para vocês a gravação, viu, galera? Até mais.